Hoje nós vamos fazer um Fivecast completamente diferente. Eu tô trazendo aqui uma pessoa muito especial, um convidado muito bacana, um cara que tá sempre ali, né, no dia a dia do escritório também com a gente, mas que hoje veio também trazer uma bagagem de algumas décadas, poucas décadas, né? Também não é tanta década, senão, assim... Exagera, né? Não posso entregar a idade. Mas é um cara muito especial, inclusive para mim, é o meu pai, né? Um cara que eu pude seguir ali o caminho profissional que hoje eu atuo. É um cara muito matriculador, né? Então eu cresci nessa profissão vendo você ensinar muitas lições de matrícula, contar muitas histórias comerciais que você já teve em diversos lugares do Brasil, em diversas, né, ocasiões, inclusive. E nada mais justo do que a gente passar, né, e também poder compartilhar essas histórias com pessoas que vivem o nosso dia a dia, com pessoas que fazem parte desse cotidiano comercial de escola de inglês, que é o que a gente sempre fez, que é o que a gente é especialista, inclusive, nós somos especialistas nessa atividade. Então seja bem-vindo, Luciano, né? Dispensa apresentações, acho que todo mundo deve te conhecer na rede, né? Mas quem não conhece ainda, tá aqui o Luciano para falar com a gente aqui da Five. Obrigado. Obrigado, né? Sou Luciano Marçom, então não vou ficar me apresentando aqui, mas obrigado pelo convite, cara, né? Acho que o intuito, a ideia do que a gente conversou é a gente poder explicar um pouco da essência do trabalho, que eu diria assim, a simplicidade do trabalho que mudou a minha vida, que transformou a minha vida e, consequentemente, a sua também, né? Porque nasceu do mesmo lugar ali, digamos assim, o mesmo formato de trabalho, e é o que você tem, a bagagem que te fez ser o cara que você é hoje e está aí expandindo e levando isso ao país inteiro e tal. Então, cara... Eu espero que, né, como essa cerveja aqui, que graças a Deus a gente está tomando uma cerveja e não água. Pois é. Né, Manuel? Né, Manuel? Isso é que é um convite, né? Ó, numa sexta-feira. A gente tem que preparar bem o terreno do jeito que o convidado gosta, né? 7 horas da noite, os caras me chamando para trabalhar, mas tá bom, vamos lá. Aliás, essa lista aí, a gente não combinou nada disso aí não, eu tô com medo dessas perguntas aí, cara. Eu quis trazer algumas perguntas que, no meu ponto de vista, são perguntas importantíssimas, né? Perguntas que, inclusive, vão te pegar de surpresa. Só que vai testar também o teu poder de reflexo ali, porque eu sei que você tem um raciocínio muito rápido e que você vai conseguir trazer grandes lições. Mas eu acho que para começar, assim, ó, o que eu queria mesmo, até de uma forma bem natural aqui, né? Eu diria até, estamos em pai e filho aqui, né? Entre pai e filho. Mas... durante alguns bons anos da minha vida, até hoje, inclusive, né? Acho que desde que eu comecei essa atividade, ali perto dos 18 anos de idade, eu aprendo muitas lições, né? E essas lições, elas vêm sempre de forma espontânea, né? Eu acho que você nunca chegou em mim e falou assim, Gabriel, senta aqui que eu vou te ensinar agora como é que se faz uma boa ligação. Ou, senta aqui que eu vou te ensinar como se faz uma matrícula. Você nunca fez isso. Só que você sempre conseguiu trazer ou ensinar da tua forma, né? Trazendo histórias de vida que você já viveu, trazendo essa bagagem que você carrega, né? Trazendo frases assim que são frases de impacto que eu me lembro perfeitamente de, assim, grande parte delas, e grande parte delas, inclusive, eu aplico no meu trabalho. Né? Então, hoje, eu me sinto assim, muito feliz, eu me sinto até orgulhoso em poder, né, ter um cara que é um grande mentor em várias áreas ali da minha vida, né? Aliás, nas duas áreas possíveis da minha vida, que é profissional e pessoal. Mas no lado profissional, eu assim, poxa, eu tenho um orgulho enorme de saber que eu aprendo a cada dia que passa com um cara que... Inclusive, hoje eu tava no telefone com o Ricardo, ele tá pra pegar o avião e vir pra cá, né, pra Londrina. E ele falou, cara, não, sem problema, o Luciano é um Munhá.
Essa foi. Ele falou exatamente. Deixa ele cair na minha mão aqui. Mas, cara, Então, assim, eu acho que dá pra gente começar contando algumas histórias, assim, porque eu vivo isso aí há 10 anos, né? Você vive isso há quantos anos? 30? 30 anos. 30 anos. E é muito engraçado porque, assim, como você mesmo trouxe ontem numa reunião que a gente tava fazendo, tipo, Gabriel, passam décadas, deve passar, inclusive, séculos, e só uma coisa não muda. Que são... As pessoas. As pessoas. A forma com que as pessoas compram, a forma com que as pessoas se encantam, a forma com que as pessoas agem, consomem, enfim. Eu queria que você resumisse um pouquinho disso também, sabe? Até da nossa conversa de ontem, o que a gente consegue tirar de lição disso? Tá, eu vou... Cara, obrigado pelas honras. Realmente, você me chamar de mentor é uma honra para mim. Né? Saber, e talvez tem coisas que você não saiba, mas eu queria retribuir aqui, porque eu aprendo muito com você também no dia a dia. A vida é uma contribuição, né? Então, assim, enquanto você era uma criança, depois se tornou um adolescente, um jovem, eu fiz meu papel de pai como um formador e tal, e depois você virou um cara adulto, vida própria. E aí, às vezes, você não percebe que você também me ensina coisas. E me ensina, cara, um aprende com o outro. O caminho é esse. Né? Eu tenho orgulho do que você está fazendo hoje, das pessoas que... as pessoas que te seguem, né? Não estou falando de Instagram, essas coisas, não. Estou falando, cara, as pessoas que verdadeiramente param para entender quem é o Gabriel, o propósito e tudo mais. Então, cara, fico honrado, né? E feliz disso. Vamos lá, esse assunto que eu falo, às vezes algumas pessoas podem ter se tivesse assim, algumas pessoas aqui poderiam me fazer perguntas controversas, né? Ah, Luciano, como assim? Tudo muda, mundo muda, tecnologia muda, o tempo muda, as coisas mudam e a única coisa que não muda é o quê? As pessoas? Sim, as pessoas não mudam. Ah, mas por quê? Não é que as pessoas não mudam, as pessoas se transformam, elas evoluem, elas aprendem, elas adquirem conhecimento e tal. Mas a essência, o inconsciente, o instinto do ser humano, ele não muda nunca. Então, assim, se alguém me pergunta, se você me perguntasse, né, cara, qual é a diferença de você fazer uma matrícula lá em 1996, quando você começou a trabalhar, para hoje? Eu vou falar para você, nenhuma. Nenhuma diferença, cara. Do nosso trabalho, nenhuma diferença. Ah, mas mudou, hoje o mundo é mais aberto, é mais inclusivo, é mais isso e aquilo. Não interessa. O que interessa é o seguinte, a gente precisa entender qual é a real necessidade das pessoas. O nosso trabalho não é enganar os outros, o nosso trabalho não é fake news, não é, enfim, qualquer nome que queira citar. Então a gente tem uma essência. Então quando a gente fala assim, cara, o meu trabalho é o quê? Fazer matrícula. O que é fazer matrícula? Muitas pessoas acham assim, tipo, cara, eu sou matriculador, eu sou um cara que vivo disso, ganho uma grana, comissão, sei lá, vivo, sou... Cara, pode ser a história que for, mas... Qual é a essência, cara? A importância do trabalho de um consultor, de um gerente, de um diretor, que quer que seja, tá? Fazendo a mesma coisa, eu vou te lembrar de uma coisa que eu sempre falava, né? Quando você trabalhava comigo lá na minha escola, você começou a aprender, eu sempre falava, ó, não interessa a sua hierarquia, o cargo hierárquico. Todo mundo aqui é um consultor. Lá a gente chamava de assessor, mas, né? Todo mundo é assessor, não interessa se você é diretor, se você é o que quer que seja, você sempre vai ser, né, um consultor. Por quê? Porque isso está na nossa essência. Então, assim, aonde que eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas? Vou pegar o Emanuel aqui, tá? Cara, às vezes tem uma pessoa que está lá, que precisa falar inglês, que o cara está lá se enrolando há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos, e ele não procura, ele não toma uma atitude. Aí você cata o telefone, liga pro cara, marca, vem, você atende, você dá uma oportunidade pro cara, ele faz a matrícula, lógico, ele tem que fazer a parte dele, ele tem que estudar e tal,
Mas vamos supor, daqui a um tempo o cara terminou o curso, se formou, aprendeu a falar inglês. Que valor isso agrega na vida dele? Muito. E começou por quem? Começou por você, cara. Então não é porque existe um bando de gente que a gente faz matrícula, e a gente sabe disso, que, né, muita gente a gente faz a matrícula, o cara não termina o curso e tal, é uma estatística real. Mas eu não posso pensar nisso, eu tenho que pensar que o meu trabalho ele é importante para alguém além de mim. E ele é importante para alguém além de mim, para a empresa, para as pessoas que aprendem comigo e assim por diante. Então, a essência do nosso trabalho começa no cara que está ali, no consultor. E aí a gente estava falando assim, as pessoas não mudam. Por que as pessoas não mudam? Porque as pessoas, cara, elas respiram a mesma coisa. A lei da escassez, se você buscar saber e entender sobre isso, ela funciona há mais de, sei lá, trocentos anos atrás aí. E funciona mesmo com quem sabe como ela funciona. Eu sou um cara que tenho conhecimento disso, da lei da escassez e tal. Se eu chego num lugar e vejo um negócio, uma roupa, só tem isso e tal, blá, 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 cara, você acaba comprando por achar que é a última peça, vai acabar, ou tá barato demais, vai subir o preço. Quem nunca passou por isso, cara? Eu vou contar um segredo. Não sei se a gente tem esse tempo todo, mas enfim, vou sair um pouco dessa jornada aqui, mas assim, tem tudo a ver com o nosso trabalho. Quem nunca chegou numa loja de roupa e entrou para ver uma camiseta, uma camisa, enfim, que você viu lá na vitrine? Fala, puta, cara, bonito pra caralho e tal. Vou entrar aqui. Aí você entra lá, vem um vendedor te atender e tal. Cara, posso te ajudar e tal? Cara, eu queria ver essa camisa. Qual a sua numeração? Minha numeração é G. P, M, não interessa a numeração. Existe uma técnica por trás disso que as pessoas não sabem. E é a lei da escassez. Qual é a técnica? A pessoa vira e fala assim, deixa eu ver aqui. Tipo assim, a sua é a G, cara, só tenho M. Deixa eu dar uma olhada lá G, em cima. G, P, mas eu não tenho a G. Aí você olha, ela fala, posso te mostrar a outra aqui, ó, porque tem essa. Legal, não gostei. Não, puta, mas eu queria essa mesmo que eu gostei e tal, né? Aí a pessoa vira, cara, não tem e tal. Aí existem duas situações. Às vezes vem um terceiro do nada, que é um gerente, fala que eu escutei aqui e tal, qual que é o número que tá, não sei o quê. Peraí, deixa eu procurar lá e tal, volta. Deixa eu ver lá em cima. Deixa eu ver lá em cima. Ou a pessoa fala, cara, peraí, não tem mesmo. Não sei o que lá. Fica uma estratégiazinha, e vocês já devem ter ouvido isso. A pessoa fala assim, na outra loja eu tenho, quer que eu mando entregar? Isso tudo é para gerar escassez. Funciona 100% com todo mundo? Nada funciona 100% com todo mundo. Mas eu quero mostrar um exemplo que acontece e são técnicas. E muitas vezes você tá ali, cara, ela mostrando coisas e você achando assim, putz, cara, eu gostei dessa camiseta, mas não tem meu número, não vou levar. O que te gera uma sensação do quê? Frustração. Porra, entrei, gostei, você estava só curioso. Mas quando ela falou que não tinha, te deu vontade de comprar. Só que aí você não pode comprar. Por quê? Porque não tem seu número. Milagrosamente, ela vem e fala, cara... Encontrei. Você acredita? Tinha uma peça lá embaixo do não sei o que e tal. Na verdade, era outra cor. Tava na seção de outra cor, mas tá aqui e tal. Eu acho que é o seu número. O que você sente? É a única peça. E mais do que isso, cara, os caras fizeram de tudo pra encontrar lá e tal. Agora eu tenho essa obrigação. Eu me sinto até na obrigação de levar essa peça. Entende que isso são técnicas? Então são técnicas, funcionam. Isso funciona na década de 70, funcionou na década de 50, funcionou na década de 80, 90 e hoje funciona. Me fez lembrar de uma coisa que eu fazia quando eu comecei a trabalhar com matrícula, né? Porque logo quando eu cheguei aqui em Londrina, eu não conhecia ninguém, né? As pessoas que eu conhecia, inclusive, eram vocês, que, né, estavam ligados ali na escola. E então, assim, o que você tem que fazer? O que teu gerente ali fala pra você fazer? Que foi no meu caso, né? Eu tive um gerente lá, ele virou e falou bem assim, você precisa, pra no mínimo você trabalhar, você precisa de nome e telefone. Toma uma listinha aqui e escreve os nomes e telefones que você conhece.
Os consultores ali, os assessores júniores, junto comigo, que entraram na minha leva, eles preenchiam aquilo lá porque eles tinham amigos de Londrina, tinha galera. Você Eu não tinha só ninguém. tinha o povo de Ubiratã. Não, eu não tinha ninguém, eu tinha galera de Ubiratã, não tinha o que fazer. Ele virou e falou, ó... Eu lembro disso. Ele virou e falou assim, cara, só tem um caminho. Vai pra rua. Pesquisa. Pesquisa na rua. Eu falei, caraca, mas como é que faz? Ele falou, cara, você vai, você aborda as pessoas, você fala tal coisa ali e tal, e você pega o nome e o número da pessoa. Beleza. Aí ele virou e falou bem assim, vai pra rua, eu preciso que você volte com 60 nomes aqui. Já de impacto, assim, ó. Beleza. Fui pra rua, comecei a aprender esse trabalho, trabalhei muito, cara, muito, andando, caminhando no calçadão de Londrina, sendo expulso pelos tiozinhos da UEL, né, que me viam com uma pranchetinha na mão lá, abordando os alunos da Aí faculdade. A gente tinha que disfarçar, né? Eu colocava... Lembra que a gente trocava até de roupa, né? Pra ir na UEL, que parecia estudante ou não? Eu trabalhava de camisa e gravata. No dia que eu sabia que tinha pesquisa nas faculdades, na UEL, por exemplo, eu já ia de camisetinha normal, né? Camisetinha, tênis e calça jeans. Eu era um estudante ali. Mas assim, cara, já fui expulso de faculdade, já fui expulso de shopping, né? De casa. Já fui expulso de casa. Mas e é verdade, todo mundo acha que não, mas é verdade. Desci no elevador com a televisão, que era a única coisa que eu tinha na minha vida. Mas cara, então, eu ia pra rua pra fazer pesquisa. Hoje eu falo pras pessoas que trabalham fazendo matrícula. O lugar que eu mais fiz matrícula até hoje foi em pesquisa na rua. Por quê? Porque eu conseguia fechar exatamente esse ciclo que você falou da escassez. Eu chegava na rua, no calçadão aqui de Londrina, tá? E eu abordava a pessoa. Como? Já com técnica, né? Não é tipo assim, eu tô fazendo uma pesquisa com a pranchetinha na mão. Claro que não. Porque senão eles iam pensar que eu era pesquisador de não sei o quê. BGS, na época, tipo do Sebrae, entendeu? Mas, cara, eu guardava a pranchetinha aqui, ó. Eu esperava a pessoa assim, ó, chegar a 2 metros de mim. Eu chegava, você pode me ajudar? Você já puxava com a mão. Já é a primeira técnica ali, né? Você pode me ajudar? Ninguém nega ajuda. Ninguém nega ajuda. O cara que nega ajuda não tem coração, né? Nem merece ser aluno. É porque assim, ó, quando você tá desculpa te cortar. Quando você tá com a pranchetinha aqui e com a canetinha, você tá aqui assim, ó. O que você parece? Você parece um caçador. Aí a pessoa tá vindo lá a 30 metros de distância, você já olha para ela e você já começa a andar em direção a ela. Aí ela já começa a atravessar para o outro lado da calçada, você vira para o outro lado da calçada e vai em direção a ela. Aí ela vai para o outro lado, você fala, você vai, sabe? Você começa a cercar. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso. Quem nunca passou por isso nunca fez uma pesquisa na rua. Tanto de pesquisar como ser pesquisado. Eu não sei se todo mundo já pesquisou, né? Mas, por exemplo, de você estar andando na rua, você olhar e ver alguém na sua direção e você olha pra cá, você quer atravessar a rua, o cara já vai meio que atravessando as outras e fala, cara, que porra é essa que tá acontecendo? É verdade. Né? E aí essa técnica que você falou é o quê? Cara, você tá andando de boa, aí você chega pra pessoa, viu? Cara, você pode me ajudar? Ah, não, pois não, o que foi? Eu estou realizando uma pesquisa aqui, cara, e eu gostaria de te fazer apenas 4 perguntas. Você poderia participar, por gentileza? Mudou o conceito do negócio, cara. Exato. Você não está caçando, você não está nada. Cara, eu vou te contar um segredo que você não sabe. Ninguém sabe, na verdade. Vou até revelar aqui, né? Não é um segredo, mas tipo assim... A primeira vez que eu saí para fazer pesquisa, lá em 96, em março de 1996... eu catei uma pranchetinha, que era, né? Aquela, né? Velha pranchetinha. Cara, e eu saí. E eu dei uma volta e eu olhei um monte de gente. E eu não tive coragem, cara, de abordar ninguém. Não tive mesmo. Mas, como assim? Cara, eu era um moleque na época. Moleque no sentido assim, molecão, né? Hoje eu tô batendo os 50 anos e tal, mas eu tinha que 19, 20 anos, não me lembro. Cara, eu tinha vergonha, eu era tímido.
Eu era tímido, então assim, putz, saí porque o meu gerente na época virou para mim e falou, Luciano, cadê você tem nomes? Tal? Não tem, então vai fazer pesquisa. Eu catei a pranchetinha, saí e falei, cara... E olhei para cá, olhei para lá e tal, e eu voltei para a escola sem fazer pesquisa. E aí chamei um amigo meu, falei, Júnior, na época, né? Falei, cara, velho, eu não sei, eu não consegui fazer pesquisa. Eu ouvi um negócio do Júnior, porque eu sempre fui um cara movido a desafios. O Júnior olhou e falou, você? Vergonhinha? Porra, Luciano. Cria vergonha na cara, porra. É só sair e parar. Aí o cara falou assim, né? Vou falar na época, porque eu era solteiro, o cara falou, você é uma cara de pau, velho, pra parar a mulherada e tal, não sei o quê, quando sai à noite, vai nos barzinhos e tudo. Aí sai pra fazer pesquisa, você fica com vergonhinha. Eu falei, mano. Aí eu parei, olhei. Falei, cara, eu tô sendo um covarde, velho. Não pense vocês que alguém que teve sucesso em determinadas áreas nunca reavaliou um determinado momento na vida onde você foi fraco, onde você teve uma covardia, onde você... Eu olhei para mim e falei assim, cara, eu tô sendo fraco, tô sendo um covarde. Eu tenho certeza que no dia que te mandaram sair fazer pesquisa que você nunca tinha feito na vida, você deve ter engolido e falado assim, cara, eu, sem te perguntar, imagino que deve ter passado pela sua cabeça. Ou eu faço, ou eu volto para o Biratã. Foi exatamente isso. E não contente, meu gerente me lembrava. Então, né? Então, assim, mas assim, ó, você tocou num ponto importante, Gabriel, que eu nos treinamentos que eu fazia aí. Acho que você vai lembrar disso, não especificamente desse ponto, tá? Vamos lá. Eu fazia treinamentos de contratação. Eu ia contratar, então imagina que estava aqui o Gabriel, o Natan, o Emanuel e o Ricardo, quem quer que seja. Beleza, estou contratando vocês, fui lá, fiz um treinamento. Antes de explicar toda a parte técnica do trabalho, eu fazia uma dinâmica. E essa dinâmica era assim, ó. Vamos lá, vocês receberam uma verba, e essa verba vocês têm o direito de montar, abrir uma escola de inglês, aonde vocês quiserem. E aí eu perguntava para as pessoas, eu virava tipo assim, Manuel, vamos lá, você tem 3 segundos para me falar, qual cidade você gostaria de abrir uma... Tipo aqui agora, qual cidade você gostaria de abrir uma escola? Maringá. Maringá, pronto. Boa. Quantas pessoas você conhece em Maringá? Poucas. Poucas? Quantas? Tipo 3? Pronto. Você vai abrir uma escola em Maringá. Beleza, você tá com a grana, chegou lá, montou, maravilha. E aí? Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para fazer matrícula? Meu brother, você não conhece ninguém. Tipo, você ainda conhece 3 pessoas, mas imagina que eu falasse para você Brusque, Santa Catarina, ou Blumenau, ou Recife, ou sei lá o que. Você vai falar, cara, você não conhece ninguém. Tá, beleza, você não conhece ninguém. Mas se você chegar lá, como é que você vai fazer matrícula? Você vai fazer, vou sair anunciando. Não. Como que você resolve essa parada? Sai, faz pesquisa, aborda 100 pessoas. Abordou 100 pessoas, cara, você vai encontrar no meio de 100 pessoas um monte de gente que tem interesse em aprender inglês. E é interesse real. E detalhe, o mais importante de tudo, são 100 pessoas que se abordou, que talvez precisam do inglês, mas são aquelas que estão enrolando para ir atrás, igual muita gente sabe que precisa fazer uma academia e não vai atrás. O cara sabe que precisa fazer determinadas coisas e não vai atrás. Por quê? Porque as pessoas deixam pro dia de amanhã. Então no treinamento eu virava e falava, entendeu que se você fosse ser empresário e fosse abrir uma escola, você começa pela pesquisa? 100%. A minha trajetória começou por uma pesquisa. Por uma pesquisa. Então, assim... Eu poderia ter facilitado a sua vida. Você sabe disso. É. Mas eu fiz o quê? Vai fazer o caminho natural, cara. Vai fazer pesquisa. E hoje eu falo da importância da pesquisa cultural na rua e as pessoas muitas das vezes, tipo assim, Gabriel,
né? Eu vou lá, vou pegar e vou sair Todo pra mundo rua. torce o nariz, cara. Cara, na boa, de verdade, as pessoas vencedoras nessa profissão que eu conheci até hoje, e Fizeram. foram poucas, eu me digo... aliás, eu digo eu, você... Talvez eu coloque ali mais uma ou duas pessoas, tá? É. Fizeram muita pesquisa. Óbvio, conheci muita gente que se deu bem nessa atividade. Eu tô falando no quesito produtividade e matrícula, né? Então, assim, de verdade mesmo, você tá assistindo esse podcast aqui, você trabalha no departamento comercial de uma escola, saiba que a tua matrícula pode estar caminhando nos calçadões da sua cidade, pode estar saindo da faculdade. Rapaz, eu tenho tanta história, velho. Cara, e não é só pesquisa, né, Gabriel? Eu sempre falava da perguntinha mágica, né? Você fala quer inglês? ver? Qual que é a perguntinha mágica, ô Manuel? Se você esquecer agora, eu te dou um tapa na orelha aqui, cara. Perguntinha mágica. Posso te dar ajuda, ô Natan? Não, cara, que isso? Você não prestou atenção nos treinamentos. Exatamente. Aonde quer que você esteja, seja restaurante, seja loja, não interessa, velho. Sempre vai ter alguém ali conversando com você. Aí você trabalha com isso e não tem o profissionalismo de fazer uma perguntinha mágica pra pessoa que é assim, ó. Ô, Gabriel, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala inglês? É simples, isso não ofende ninguém. Você já percebeu que quando você pergunta pra alguém se ele já fala inglês, ele fala não só a resposta, mas ele se justifica, porque ele tem vergonha de não falar inglês? Ele Fulano de tal, cara, você já fala inglês? Cara, não, mas bicho, eu sei que eu precisava. Porque... Cara, uma vez, assim, nada a ver com o nosso trabalho, mas tudo a ver com a mesma coisa, tá? Uma vez eu fui numa concessionária. Cara, que filosofia, hein? Nada a ver com o nosso trabalho, mas tudo a ver com a mesma coisa. É porque o nosso trabalho é em inglês, mas a mesma coisa você aplica numa concessionária de carros, por exemplo. Entendeu? E a perguntinha mágica, ela se aplica lá, porque eu sou um vendedor de carro. Aí eu tô aqui conversando contigo. Eu faço uma pergunta como vocês já fizeram para qualquer um. Gabriel, deixa eu te perguntar, você tem carro? É tipo, você fala inglês? Tipo, sou vendedor de cerveja. Cara, deixa eu te perguntar, você bebe cerveja? Cara, você tem imóveis na sua casa? Ô, velho, você tem ar-condicionado no seu quarto? Eu sou vendedor de ar-condicionado. Meu irmão, se eu não perguntar... Eu não vou saber se ele é um cliente potencial. Eu posso ter uma venda estampada na minha frente e eu deixo embora. E aí eu volto para minha empresa e fico lá olhando para um monte de coisas que eu tenho. E eu olho e falo assim, não consegui fazer hoje. Vou para casa. Pô, cara, às vezes passou duas, três matrículas em potencial. Conversou com você e você não perguntou. Por quê? Por que, cara, que você não pergunta? Velho, exato. Eu vou te falar, eu sou da... Eu acho que assim... Eu sou da Posso época... pedir mais uma cerveja? Não? Eu sou da época raiz de matrícula. Sou da época que fazia matrícula que puxava da rua mesmo, entendeu? Eu já cheguei a um ponto de fazer a pesquisa de uma pessoa num dia e fazer a matrícula dela no mesmo dia. Ou seja, a pessoa estava caminhando na rua e eu mostrei para ela que ela tinha que aprender inglês, que existia uma oportunidade e no mesmo dia ela foi lá e aproveitou a oportunidade. Mas por quê? Porque foi mostrado para ela com técnicas que existia essa oportunidade. Do tipo, eu tô fazendo uma pesquisa aqui para saber, inclusive, assim, o nível de inglês do londrinense. Ou seja, eu me desvinculei de qualquer empresa. Exato. Cara, eu tô aqui, até o pessoal deve pensar assim, a princípio, cara, o cara é até da prefeitura, né? O cara é da educação aqui. Então, assim, cara, eu tô fazendo essa pesquisa, enfim. E como é que tá seu nível de inglês hoje? Você fala inglês? Aí o pessoal vai falar, cara, não, eu não falo inglês. Entendi. Mas você sabe da importância do inglês hoje pra você, na tua vida, enfim, o inglês mudaria, né, alguma coisa na sua vida? E, cara, deixa a pessoa falar, porque ela sabe, todo mundo em sã consciência hoje sabe a importância que o inglês faria na sua própria vida. E ela falava. E aí que eu me apresentava. Poxa, Luciano, legal. Cara, vamos lá. Eu realmente senti que você... Percebendo que você tem... Exato, que você tem interesse, enfim, em aprender inglês, né?
E assim, eu trabalho no setor de bolsas hoje, né, do Instituto Harvard, né? Da Five. Da Five, né? E assim, cara, confesso que não é sempre que a gente consegue algumas oportunidades, mas eu posso, enfim, se você quiser, então você entrega, né, do tipo assim, cara, eu não tô querendo te vender. Mas claro, se for da tua necessidade, se você quiser, eu posso fazer um esforço e quando surgir uma oportunidade, porventura, eu vou te ajudar. E cara, beleza. Pode ser que eu te ligue na próxima semana ou no próximo mês. Eu não consigo te prometer aqui, tá, Luciano? Cara, sabe o que eu fazia? Eu chegava na escola e eu esperava dar 8 horas da noite, por aí. E eu ligava pra pessoa. Eu falava assim, oi, Luciano. Cara, o Gabriel que tá falando aqui. A gente conversou hoje mais cedo, enfim, você tava passando lá pelo calçadão. Entendo que a gente tava na correria. Mas, cara, não sei se você lembra que eu te falei que poderiam surgir oportunidades futuras, né? E a gente tá com umas turmas se formando aqui. Acabei de sair de uma reunião aqui com o pessoal do pedagógico. E, cara, eu tô com uma disponibilidade aqui. Você realmente tem interesse em aprender inglês? Porque se você me falar que sim, como a gente conversou hoje mais cedo, eu preciso agendar com você, assim, pra você vir aqui na escola, eu já preciso te passar isso, né? Ou seja, cara, você gerava escassez... Você gerava, por meio de técnicas ali, valor naquilo que você está fazendo. Agora, hoje eu vejo que o quê? Hoje eu vejo muita gente que quer fazer matrícula. Sabe como é que a pessoa gera escassez? Dando parabéns para a pessoa porque ela ganhou um... Ou seja, que isso, né, cara? Que é isso? Parabéns, Natan, você ganhou uma cerveja. Ei, cara, vamos lá. Eu vou falar uma coisa. Primeira coisa, né? Eu gostaria que quem tá aqui na sala respondesse para mim. Existe alguma coisa de graça para alguém? Até uma velha frase aí que a galera fala, né? Existe almoço de graça. Grátis e tal, aquela coisa toda. Cara, vamos lá. Vamos falar de Five agora e dos profissionais que representam essa marca, tá? O que é a Five, cara? É uma babaquice ou é uma empresa que tem um conceito e que tem todo um trabalho, tem todo um time, pessoas ali trabalhando para dar o seu melhor? É isso ou não é? Com certeza. É isso. Então a gente tem que parar e pensar o seguinte, cara, qual a melhor maneira de fazer o meu trabalho? Como eu posso entregar para a pessoa, através do meu atendimento, através da minha ligação, o meu melhor? E sendo transparente, tendo estratégias, logicamente. Que nem você falou da pesquisa. Cara, o mundo é feito de estratégias. Entendeu? Nós não estamos aqui para mentir para ninguém. Mas a estratégia é o grande lance do negócio. Se você não tiver uma estratégia, você não vai vencer na vida. Pronto. Não vai. Ah, Luciano, eu tenho que fazer uma estratégia lá com gráficos e tal. Não, cara, não estou falando disso, não. Mas me fala uma coisa, um cara que não monta um plano de estratégia, o cara que não traça metas, o cara que não tem sonhos, porque é um pacote isso. É como você chegar na concessionária do carro e para ver um carro, o cara fala assim, ó, e você faz essa pergunta, o que tem esse carro? Ah, esse carro tem um motor X, ele tem ar-condicionado, ele tem vidro elétrico, ele tem teto solar, já vem com um banco reclinável, não sei das quantas, e tem até lugar para você colocar a água para geladeirinha, enfim. É um pacote de coisas. Aí você olha para a tua vida e fala assim, cadê o meu pacote? Quem eu sou? Porque se você... assim, eu tenho um trabalho, dentro desse trabalho eu tenho técnicas. E eu posso fazer de qualquer jeito se eu quiser. Se eu não tiver propósitos na minha vida onde eu quero chegar, provavelmente eu vou fazer um trabalho de qualquer jeito. Por quê? Porque se eu não importo com a minha vida... Como é que eu vou importar com o meu trabalho? Entendeu? Eu vou falar uma coisa assim. Sabe qual a coisa que eu mais odiava fazer no meu trabalho? Qual? Ligar para as pessoas. O que a gente sempre chamou de marcação, ligação, ligar. Opa, bom dia, Gabriel, tudo bem? Eu sempre odiei fazer isso.
Eu amava atender pessoas, cara. Chegava aqui, tipo assim, né? Aí eu vou falar uma coisa pra você. Ah, Luciano, a gente tem uma solução pra isso. Bota um SDR ali e o cara arrebenta lá, traz 500 agendamentos aqui pra você. E aí você faz só o que você gosta. Meu amigo, você já viu o leão? Alguma coisinha, um outro animalzinho lá, vir trazer Hiena. comida, uma hiena trazer comida pro leão? Ô, meu amigo, Pô, cara, eu sou o cara da caça, velho. E digo mais. Nós, do time comercial, que eu não vou falar palavrão, tá? Mas eu vou usar uma expressão. Uma expressão. Aqui não é lugar pra bunda mole, cara. Não é lugar pra bunda mole. E tá cheio no mundo aí. ó, Enzos comerciais, por favor, não se ofendam, tá? Porque tem muito Enzo aí, comercial, que não sai pra rua pra fazer pesquisa. Não. Que não, eu não vou pegar o telefone, eu não vou fazer uma ligação. Enzos Mas comerciais. então vai fazer outra coisa da vida. Tá fazendo o que Ó, nesse trabalho? Enzos que trabalham no comercial, por favor, não se ofendam. Mas assim, fazer 20, 25 matrículas individualmente não é pra você. Se você não tá disposto a fazer o quê? A caçar. A ir pra rua. Como nós Meu fizemos. amigo, o nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é esse. Por que você ocupa a posição que você ocupa hoje na tua vida, Gabriel? Porque eu já fiz muita matrícula. Porque você fez muita matrícula, além de fazer muita matrícula, você botou um sonho na sua cabeça e você Exatamente. correu atrás desse sonho. E foi fácil? Nem um pouco. Então é o seguinte, a sua vida não foi fácil, a minha não foi fácil, a tua também não vai ser fácil, Manuel. Sabe? O Natan. Agora, você vai chegar aonde? Aonde você quiser. Agora, a pergunta é você que tem que responder onde eu quero chegar. E o que eu estou disposto a fazer. E se você tiver uma visão micro, você vai olhar sempre para uma matrícula e achar assim, eu não consegui fazer uma matrícula hoje. Meu amigo, se eu quero chegar num patamar X da minha vida, uma matrícula é um tijolo da minha construção. E assim, se eu não conseguir fechar uma hoje, eu tenho que parar e analisar. Por que raio eu não fechei uma matrícula hoje? O que eu estou fazendo de errado? Porque se você não fecha uma matrícula, é porque você está errando em alguma coisa. Não é o mundo lá fora. É a sua disponibilidade de trabalhar, é a sua vontade de trabalhar. E a gente não pode mentir pra gente mesmo. Ó, qualquer um agora que tá... Vou até dar uma de apresentador. Cadê a câmera? Cadê a câmera? Né? Luciano Huck. É Luciano... Não, porra. Não, mano. Cara, até perdi o que eu ia falar aqui agora. Hã? Se você tá aí, enfim... Sei lá, você me cortou. Você agora, ia falar fez, dos bunda tá. mole aí. Depois eu lembro. Tá. Depois eu lembro. Cara, a gente já viu que esse podcast aqui não é pra meninos. É pra homens. Cara, não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um. É pra quem quer vencer na vida por meio de matrícula. É isso? É pra quem quer vencer na vida porque faz matrícula. Você falou uma coisa muito importante aqui, tá? Cada matrícula é um tijolo. Eu já parafraseei isso algumas boas vezes em reuniões. Cada matrícula que eu fiz na minha vida, cara, foi um tijolo. Você sabe muito bem Mas disso. cara, mas é. Acho que você me viu saindo, por exemplo, 9, 10 horas da noite Te vi saindo mais tarde que isso. de uma escola de inglês pela qual eu comecei, que foi a Harvard. Cara, do tipo, você tava lá fora, vocês eram da direção ali, você, os gerentes, eu era um assessor. E eu saí, enfim... Cara, fechei. Carimbei, né? Como a gente falava. E quando você fazia a matrícula. E saí, pô, um pai ali, tipo, um marido, uma mulher matriculada, matriculei os filhos. Cara, mas é porque eu tinha um sonho, né? Um sonho. Aí como é que você quer ser uma pessoa produtiva se você não tem um sonho? Para de focar na matrícula, cara. Falei essa semana, inclusive, pro Emanuel, né, Emanuel? Eu falei, Emanuel, sabe qual é o problema de quem não faz matrícula? É que foca na matrícula. Começa a focar nos teus sonhos e veja a matrícula como um possibilitador disso.
Cada Cara. matrícula que eu fiz na minha vida foi um tijolo, cara. Do fundo do meu coração mesmo. Hoje a Five existe porque eu fiz a primeira matrícula um dia. Porque eu peguei o meu sapato, a gravatinha e fui pra rua, pro calçadão, pra fazer pesquisa. Porque você persistiu em permanecer nisso, porque você podia ter desistido. Como muitos desistem. Muitos dias. Você podia ter virado lá e falado, cara, desculpa. Talvez para você seria um pouco difícil me enfrentar naquela época de virar e falar, cara, como é que eu vou virar pro meu pai e falar que eu vou desistir, vou voltar para o Biratã e vou, sei lá, vou voltar para Campagro, né, que você trabalhava lá. Eu trabalhava na Campagro. Que você Eu não queria voltar. carregava saco das coisas. Balde de veneno. Então, e tenho tratava certeza semente. que eu tenho certeza disso. Você nunca me contou, eu nunca te perguntei, mas, por exemplo, tenho certeza que com as dificuldades que você enfrentou naquela época, muitas vezes passaram pela sua cabeça de você virar e falar, cara, quer saber? Mano, eu vou voltar, vou voltar pro meu emprego na Campagro, é mais fácil fazer o que eu fazia lá do que correr atrás de matrícula, ter resultado. E detalhe, cara, não é só você correr atrás de matrícula e ter resultado. Você sabe que você tem a sua própria cobrança. Quem quer vencer na vida tem a própria cobrança. Quem não quer vencer na vida, que não se cobra, tá? Quer identificar se você está numa zona de conforto, é saber se você se cobra. Se você não se cobra e não se incomoda, parabéns, você está na zona de conforto. Agora, se você se cobra por um resultado, os outros também vão te cobrar. Então você tem cobrança dos dois lados, cara. É você, a tua cabeça te cobrando, e aí vem o outro, te cobra dali, daqui. Não é fácil lidar com pressão. Não é fácil lidar com pressão. Agora vem cá. Você não quer... Desculpa, né, o que eu vou falar, eu não quero desmerecer nada, nem ninguém, nenhuma profissão, nada disso. Mas, cara, você não gosta de lidar com pressão, sai da área comercial. Sai da área comercial. Isso aqui não é pra você. Isso aqui, cara, é pra gente que tem sangue nos olhos, é pra quem quer vencer, quem quer mudar de vida. Cara, comercial é bop. Comercial é bop. E ponto final. Entendeu? Se você não quer, meu amigo, você não vai aguentar 2 semanas. A não ser que você fique enrolando. Só que, meu amigo, você não tá crescendo na tua vida. Agora, gente produtiva cresce na vida. Agora, qual que é o nosso intuito em dizer isso aqui, né, Gabriel? Não é... Lógico, a gente não sei quantas pessoas vão assistir isso ou não, eu não tenho essa noção, mas eu imagino que quando a gente fala aqui, a gente fala pra galera da Five. Sim. Pra quem tá na Five, pra quem tem certeza que tá na Five e gosta e veste a camisa e talvez vai usar isso que a gente tá conversando para reforçar mais ainda aquilo que às vezes precisava ouvir, como muitas vezes já viraram para mim e para você e falaram, cara, eu precisava ouvir isso, cara, eu precisava tomar um chacoalhão. Legal, bacana. E como muitos que talvez estão ali na berlinda, na própria berlinda sabe a cabeça dividida? Cabeça dividida não prospera, velho. Aí o cara tá ali assim... Ele tá lá, recebe o salário dele, vai ali, faz o trabalhinho dele, legal, legal. Isso é comum. Tudo bem, não tem nada de mais nisso e também não tem nada de menos. Agora, o que nós estamos falando aqui é para pessoas que querem o quê? Que querem um nível up, cara. Ô, velho. Um algo a mais. Um algo a mais. Ô, Gabriel... Deixa eu te fazer uma pergunta agora. E que se eu tiver errado, vocês podem me tirar dessa sala, mandar eu embora e foda-se. Meu amigo, você me chamou aqui pra falar pra medíocre? Não. Você perdeu o seu tempo pra vir aqui pra falar pra medíocre? Então se tiver algum medíocre assistindo aí, que vá pra puta que o pariu. Mas o negócio é o seguinte, cara. A gente tá aqui falando pra pessoas... que talvez gostariam e precisam de ouvir o que a gente está ouvindo aqui, porque eu não tô a gente não está aqui para contar a historinha de sucesso minha e do Gabriel. Não. Meu amigo, isso aí eu posso sentar no boteco, chamar um monte de gente, contar a história que muita gente vai aplaudir. Agora aqui no podcast não tem ninguém aqui aplaudindo a gente. A gente está aqui para tentar levar uma lição daquilo que a gente viveu na nossa vida, daquilo que a gente ralou, exato, daquilo que a gente batalhou. velho. A gente está aqui porque a gente quer mostrar assim, cara, valeu a pena, velho. Ó,
valeu a pena cada momento em que eu, enfim, saí Eu vou dar um da minha exemplo. zona de conforto. Eu vou dar um exemplo, vou citar um nome aqui que eu sei que eu posso citar, o Ellison. Porra, aquele Cara, cara eu gosto lá do é Ellison bicho. pra caralho, tá? Aquele Que ele cara é não bicho. escute isso, mas eu gosto. Hoje, tá? Hoje, sem querer, eu acabei entrando lá, que eu tava fazendo algumas coisas do sistema da Genesoft lá e tal, e eu entrei e vi os números. Não vou falar dos números, mas eu vi os números da escola do Ellison. Meu irmão, de verdade, eu vi o Ellison há 2 anos atrás, eu acho que, não lembro, né, especificamente. Há 2 anos atrás eu vi o Ellison fudido assim, cara, lá motivado, mas fudido. E hoje, quando eu abri ali, cara, eu olhei aquilo lá e eu falei assim, caralho, acho que ele não se deu conta disso daqui. Ah, eu não tô falando dele agora, tá? Tô falando da escola dele. A Five Sarandi tá num patamar, chegando num patamar, meu irmão, Faturamento alto. faturamento, não vou citar números, mas faturamento alto, a ponto do cara virar e falar assim, de eu olhar aquilo ali e falar assim, eu já estive aqui, já passei daqui e sei como que é daqui para frente e sei o que o Ellison vai começar a colher. E posso falar, o cara trabalha, velho. O cara trabalha. A gente sabe o que ele vai fazer semana que vem. Eu não preciso expor aqui. Mas a gente sabe o que ele vai fazer. E não vai fazer por ele. Agora, Gabriel, qual é a maior regra da vida? É dando o que você recebe, velho. É. Então, assim, a gente está aqui dando o nosso conhecimento, a nossa experiência. A gente não quer humilhar ninguém, não quer ofender ninguém. Não, muito A pelo gente só contrário, fala uns velho. palavrões ali, porque, velho, a gente tá entre pai. Eu sou idiota, eu Não, sei mas disso. tipo assim, Eu a também gente não tá ligo falando. pra Olha, isso. eu vou falar bem a verdade. A gente tá falando aqui coisas que a gente fala na Exato, A cara. gente vai sempre, né? Talvez seja É a o única- espetinho e a sauna. É as duas programações de pai e filho Pai que a e gente filho vive, que que a é gente espetinho tem. e sauna. E quando a gente senta, cara, a gente podia falar de qualquer sonho nosso. Mas você já reparou que A gente só fala do sonho dos outros. que a gente senta e a gente se preocupa com o Natan, com o Ellison, com o outro. Aí você chega, cara, pô, me dá uma ideia, eu preciso de tô com uma dificuldade aqui, ali. A gente discute o quê? O plano dos outros. Exato. Cara, e no fundo, o nosso prazer é esse. Exato. Ô, Gabriel, você me chamou, né? Se é que eu posso dizer isso aqui, mas acho que eu posso. Você me chamou esse fim de semana passado, falou, cara, você pode me ajudar numa coisa aqui? Claro. Você podia dar uma atenção lá para uma escola que tá em Cascavel e tal, blá, blá, blá. Eu vou te fazer uma pergunta. Quanto você me pagou por isso? Falar de nível financeiro. Paguei nada. Por que eu fui, velho? Meu amigo, primeiro, conhecimento precisa ser passado. E segundo, nem tudo na vida é dinheiro, cara. Eu gosto de fazer o que eu faço. Foi lá, eu fez a gosto- diferença na vida de uma pessoa e voltou. Aí eu vou te falar uma coisa. Tem remuneração melhor do que essa? Não preciso, não é que não quero falar que eu não preciso de dinheiro. Não, não é isso. A questão não é essa. A questão é o prazer com o qual a gente exerce o que a gente faz. O qual a gente dá. É que eu acho que quando a Sabe, gente passa então- desse patamar, de verdade, não tô aqui pra falar de patamar, de aqui, Não é aqui, nada de porra de sabe? patamar de dinheiro, não é nada disso. Não é, não. Mas quando a gente passa dessa fase, a gente passa a olhar muito mais pro outro. A gente passa a olhar muito mais por aquilo que o outro pode viver que a gente já viveu. E eu, Entende? e eu tive a experiência de ir para Cascavel, conhecer o William Brenda, por exemplo. Cara, e foi espetacular, velho. Conhecer 2 pessoas bacana, gente boa, humildes, trabalham pra caralho. Pensa nos caras que, tipo assim, mano, não tem preguiça e tal, são caprichosos e aquilo. E aí você vira e fala assim, cara, o que eu tava fazendo lá?
Eu tava querendo ajudar a Five, o Gabriel, eles, com aquilo que eu posso. O que eu posso? É o meu conhecimento, cara. É a minha experiência. Porque se você ajudar, me chamar para ajudar a consertar o motor do seu carro, eu vou falar, cara, desculpa, eu não... Aí você manda o Luiz, meu irmão. O Luiz, pronto. Eu falo, cara, eu não tenho conhecimento, eu não faço a mínima ideia como é que desmonta, não sei nem o que tá acontecendo aí. Ah, vamos trocar a correia da birosquinha. Velho, não é comigo. Agora, o que eu entendo? Do que eu entendo, cara, eu vou querer contribuir. Entendeu? Eu nem sei qual. Deixa eu ler as perguntas que você fez. Por que você não fez nenhuma, né? Você anotou e depois falei, a gente vai pior fluindo, que antes né? desse podcast, você falou assim, velho, a gente vai fluindo a conversa fluindo, aqui, tá tudo bem. Mas vou responder rapidão aqui, tá? Vou responder que eu acho importante. Pergunta número 1. Deixa eu fazer então a pergunta. Não, deixa que eu mesmo faço pra mim. Qual a maior ferramenta para matricular? O consultor, indubitavelmente. Não há dúvidas disso. Agora, quais as técnicas que um consultor tem que ter é diferente. É outra história. É outra história, tá? Existe receita mágica? Nunca existiu, nunca vai existir. Existe a tua vontade e a sua disposição de querer chegar, aprender e construir uma vida, tá? Ninguém nasce sabendo fazer matrícula, nem eu, nem Emanuel, nem ninguém, nem você. Não, Emanuel a gente sabe. É. Então, assim, é um aprendizado, né? Qual a maior técnica até hoje? Cara, a escassez. Pra mim é essa também. Indubitavelmente. A maior técnica. É a escassez, na verdade, assim, é um pacote completo, tá? Deixa eu parar nessa pergunta. Não é só escassez. É escassez, é cordialidade, é você oferecer uma experiência diferente pro cara. Por exemplo, vamos lá. O cara vai chegar, você marcou um atendimento, como eu chamo de speech, né? É um atendimento, beleza. O cara chegou ali na tua escola, onde você tá, você marcou às 10 horas da manhã. E aí o cara chegou às 10 horas da manhã, alguém te liga e avisa, o fulano chegou aqui, beleza. Aí você vai arrumar a sala, você vai pegar as coisas, você demora 5 minutos, aí você vai chamar o cara para botar lá dentro da sala, para começar a falar com ele. Você tá errado. Você tá errado. Você tem que estar preparado para isso. Então, assim, se eu tenho um speech, se eu tenho um agendamento ou um atendimento às 10 horas da manhã, 9h30 a sala tem que estar pronta, tem que estar cheirosinha, tem que estar bonitinha, tem que estar com o meu relatório, tem que estar com a minha caneta, tem que estar tudo pronto. Para quê? Para a hora que o cara chegar, eu ser surpreendente. E o cara olhar e falar, cara, aqui o nível é outro. Entendeu? Então, assim, eu parei aqui, qual a maior técnica? É porque cordialidade, expertise, disponibilidade. Surpreender, entendeu? É um pacote de coisas, né? Quantos lugares diferentes eu já trabalhei? Você ia perguntar isso pra mim? Eu te perguntar, tipo assim, cara, em quantos... uma validação, né? Quantos lugares diferentes você já fez matrícula? Cara, eu fiz matrícula, comecei em Maringá, né? Vou contar a trajetória, então, assim, um por um, assim, como se fosse uma linha, né? Comecei em Maringá, de Maringá fui para Curitiba, de Curitiba eu fui para Porto Alegre, de Porto Alegre eu voltei para Curitiba, de Curitiba eu vim para... Brasília, tem Brasília. Não. Eu vim para Londrina, de Londrina eu fui para Floripa, de Floripa eu voltei para Londrina, de Londrina eu fui para Brasília, de Brasília eu voltei para Londrina de novo, porque aí Londrina começou a me enraizar aqui, porque daí meu pai mudou para cá, conheci minha esposa aqui, então por isso que Londrina estava no meu radar sempre, né? Tipo, o teu ponto de partida. Até porque eu era um consultor de campo. De um formato diferente, né? Mas eu era. Então, assim, aí fui para Recife. De Recife eu atuei uma parte em Fortaleza, atuei uma parte em BH.
e depois caí em São Paulo, porque daí São Paulo ficou um ciclo ali, sabe, um redemoinho, tipo, era São Paulo, Osasco, Vila Mariana, Tatuapé, O ABC Paulista. ABC ali, Santo André, enfim, né? Tinha as escolas ali e tal, só que aí eu cheguei no momento que eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Tipo, eu não quero morar, eu não lutei na minha vida pra morar em São Paulo, não era um sonho meu morar em São Paulo. Nada contra, mas não é a qualidade de vida que eu anseio pra mim, entendeu? E aí foi onde eu falei, cara, se daqui eu não tiver pra onde ir, eu vou sair. E foi onde nasceu, não especificamente dessa forma, mas foi onde nasceu a minha escola, que eu virei lá atrás. E falei, cara, tá na hora de eu dar um outro passo, que é o passo do empresário, a audácia, a coragem, é botar o seu na reta e falar, agora é diferente, entendeu? E você começou mais tarde do que eu, por exemplo, comecei. Muito então, mais tarde. Você sempre me falou isso. Eu falei, Muito mais Gabriel, tarde. eu comecei mais tarde, cara. Você vai aprender coisas mais cedo ali, né? Muito mais tarde, né? Não tão muito assim, mas eu trabalhei 10 anos para os outros, né? Fazendo matrícula, como funcionário e tal. E depois montei minha empresa, que aí já está batendo 20 anos hoje como empresário, né? Como dono de escola de inglês, e aí foram surgindo outras situações na minha vida. E hoje você me pergunta assim, cara, qual a diferença? Nenhuma, cara. O formato, o trabalho. Hoje eu te comentei, né? Porque a gente sentou no carro lá, eu falei, cara, eu voltei para minha posição, né, dentro da empresa, que eu tinha me afastado um tempo e tal, e falei, cara, só hoje na minha empresa saíram 7 matrículas. E vocês sabem que nós somos concorrentes, né? Nós somos concorrentes. A gente não é concorrente, a gente... Mas não, tipo assim, no sentido, cara, essa é a aquilo- relação, É, entendeu? é uma concorrente. Eu vou embora. Tipo assim, Aliás, cara... eu posso dar um break, porque eu preciso ir no banheiro? Não, pode ir, que eu vou ir conversando com eles Conversa com aqui. a Deixa turma aí que eu vou no comigo. banheiro. Só vai rápido pra eu não perder o meu foco aqui, entendeu? Corta pra mim aqui a câmera, por gentileza. Eu acho muito importante, tá? Do fundo do meu coração. Uma pessoa que tem hoje a vontade de aumentar o número de matrículas. Eu acho importante uma pessoa que tem hoje a vontade de mudar a sua vida por meio do trabalho, né? Que é o trabalho que a gente faz, de fazer matrículas. Entender muito bem aquilo que a gente está tentando trazer aqui, sabe? Eu acho que de todas as lições que a gente trouxe aqui, talvez assim, de 12 anos que eu fiz a minha primeira matrícula, né? De 30 anos que o Luciano fez a primeira matrícula dele, o que a gente quer dizer que não muda são as técnicas e uma coisa chamada vontade. Porque se a gente tem vontade, a gente faz aquilo que a gente quer. A gente só faz aquilo que a gente quer se a gente tiver vontade, né? E eu vejo hoje que muita gente tem vontade, sabe? E essas pessoas que têm vontade, elas colhem resultados diferentes. Só que em contrapartida eu vejo também que tem pessoas que simplesmente passam o dia achando que a matrícula vai cair do céu. Tem pessoas que passam semanas achando que, tipo assim, tá normal, eu tô fazendo uma matrícula, tá tudo bem. Não é bem assim. Eu acho que se você quer alcançar algo maior na sua vida, se você quer alcançar algo de expressão na sua vida, você tem que entender que você não pode se acostumar com um número baixo. Você tem que se acostumar com o teu nome lá no topo, sabe? As maiores pessoas que eu conheci até hoje, na minha vida, e eu não tô falando somente da nossa área, mas as maiores pessoas que eu conheci até hoje na minha vida foram as pessoas que nunca tiveram preguiça de trabalhar. Que nunca tiveram vergonha de fazer aquilo que precisava ser feito. Talvez se eu tivesse tido vergonha de sair da escola e ir para um calçadão, ir para uma porta de uma faculdade, para poder apertar a mão de uma pessoa e perguntar se ela queria aprender inglês, eu não estaria hoje falando com vocês sobre isso e talvez né, à frente de uma marca que está no Brasil todo. Cara, se você tiver vergonha de fazer isso, vai fazer outra coisa. É simples.
né? Gabriel, assim, às vezes a gente falando assim, parece que o cara é arrogante e tal. Não, não é arrogante, cara. Eu sempre falei isso e eu vou falar, é uma verdade. Não é ofensa. Mas esse trabalho não é para qualquer um, cara. Para fazer qualquer coisa, qualquer um serve. Agora, para fazer esse trabalho, cara, meu amigo, você tem que ter muita determinação, você tem que ter muita vontade de aprender. Você tem que ter muita vontade de se tornar especialista. Então, por exemplo, eu até entrei, agora eu lembrei, entrei numa parte que eu falei, uma das coisas que eu não gostava de fazer, e a gente se perdeu na fala ali, eu acabei não explicando, eu lembrei disso agora. Uma das coisas que eu não gostava de fazer era o quê? A ligação. E eu gostava do atendimento, aí eu fui falar do SDR, Mas, cara, a verdade é o seguinte, um dia eu encarei a minha realidade e falei assim, não tem, o primeiro passo do meu trabalho é o telefone, cara. Se eu não vencer isso, eu não tenho como chegar lá onde eu quero. O que eu fiz? Tipo, como eu não gostava de fazer ligação, e eu não gostava, e não gosto. Não sou obrigado a gostar de tudo. Eu não gosto. Eu sou um especialista no que eu faço. Mas eu não gosto da ligação. Pô, Luciano, mas que revelação é essa? Não, cara, não é revelação de ódio, não é nada disso. O que eu tô querendo te dizer é assim, ó, enquanto outras pessoas ligavam para 30, 40, 35, 40, 50 pessoas para agendar 5, 6 atendimentos, eu ligava para menos. Porque eu fui num modo que eu falei assim, cara, a minha ligação precisa ser mais efetiva, ser mais foda. Por quê? Porque eu não quero ficar o dia inteiro no telefone. Então, assim, o que eu fazia? Eu fazia um trabalho tão individualizado quando eu ligava para uma pessoa. Tão exclusivo. Tão exclusivo, que eu não precisava de 8, 10 ligações para marcar 5. Mas você sabe que tudo tem o outro lado da moeda. Eu me especializei nisso. Então... Eu puxei para você, então. Eu me lembro, Gabriel, cara, que eu com 8, 10, 5, sei lá quantas ligações, mas eu juro pra vocês, eu não passava de 15 por dia, pra marcar 4, 5. Ah, eu também não. Aí um dia, o meu diretor, lá em Curitiba, me chamou na reunião. Esse dia foi inesquecível pra mim, porque eu falei, pô, cara, né, me chamou na reunião, top. Aí ele virou na reunião de supervisores, eu era supervisor e tal. Ele falou, Luciano, é o cara mais burro que eu conheço. Consegue imaginar você ouvindo isso, Emanuel? Complicado. Desafiante. Aí você para e pensa, é ofensivo? Por que ele me chamou de burro? Aí eu virei e falei, por que eu sou o cara mais burro? Ele falou, você é burro, velho. Porque a facilidade e a habilidade que você tem, você liga para 10 pessoas, marca 5. Se você ligar para 30, então, você vai marcar 15. Você poderia ser o cara imbatível fazer matrícula. Você é muito burro. Enquanto você fica fazendo 20, 25, 30 matrículas por mês, você podia fazer 50. Isso mexeu comigo. Mas automaticamente eu falava, pois é. Mas eu tive essa eficiência toda, por quê? Porque eu não gostava de fazer ligação. Em contrapartida, eu amava fazer o atendimento. Então, assim, fui burro? Não sei se eu fui burro ou não, né? Mas eu não quero mensurar isso na minha vida, mas graças a Deus atingi meus objetivos, realizei os meus sonhos e cheguei na posição que eu queria, não que os outros acham que eu devo estar, mas na posição que eu queria. Por quê? Porque a gente tem que comprar. Vou dar um exemplo grotesco aqui, mas é verdade. Você tem que comprar o carro que você quer comprar, não aquilo que os outros querem que você compre, ou muito menos você comprar aqueles que você acha que os outros vão achar bonito, porque você vai impressionar os outros. Não. Você tem que comprar aquilo que o teu coração manda. Então, quando eu falo para você, cara, esse trabalho não é para qualquer um, desculpa a minha honestidade e sinceridade, mas não é, cara. Isso aqui é para quem quer vencer, porque enfrentar esse mundo que a gente enfrenta
sabe? De fazer matrícula, tomar bolo e ficar colocando... Ah, falei bolo aqui, o Emanuel já até fez aquela cara assim, ó. Tipo, você quer ser diretor da empresa, meu amigo? Se acostume a tomar bolo. Porque quem você acha que tomou mais bolo na vida, Emanuel? Eu ou você? Por enquanto, você. Exatamente. E, cara, sabe qual a única... Isso não é meu, tá? Mas eu já ouvi isso várias vezes. A única diferença entre eu e você, sabe qual que é ou não? Você tá vendo aquele ar-condicionado ali, não? Eu vi primeiro. Eu vi primeiro. Eu entrei em 1996 e passei pelo que eu tinha que passar. Se você entrou em 2000 e sei lá quando, não interessa. A única diferença é eu vi primeiro. E eu não sou privilegiado por isso. Não é nada disso. Você pode ir lá construir o seu caminho, conquistar suas coisas na sua época. E hoje tá até mais fácil. Tá, porque De verdade hoje, mesmo. porque hoje você tem uma série de Por coisas exemplo, que agregam, na né? minha época de fazer matrícula era mais fácil do que na tua. Você é o cara que fez matrícula em Orelhão, ligando em Orelhão, que eu sei disso. Sabe como é que eu me destaquei na minha jornada fazendo matrícula ou não? Facebook. Na minha época não tinha Instagram. É que você entrava e pegava eu pegava os os nomes ali. nomes. Então, quando um aluno que eu matriculava mandava as indicações, eu pedia o sobrenome. E quando eu via que tinha um sobrenome complicado, tipo, não sei o que lá, tipo... Esse é mais fácil. Eu falei, cara, esse cara eu vou conseguir achar no Facebook. Eu entrava no Facebook dele e eu fazia uma investigação. Eu via que ele era, tipo, porque no Facebook tinha as profissões, né? Uhum. Engenheiro agrônomo de não sei o que lá. Meu amigo já pegava o telefone e ligava assim, ó, na veia. Olá, Luciano, tudo bem? Cara, eu tô entrando em contato com você e tal, não sei o que lá. Cara, inclusive eu sei que você é engenheiro agrônomo, né? E trabalha em tal empresa. Cara, enfim, eu nem preciso te falar que você precisa aprender inglês, né? Ou seja, eu ia direto ao ponto, exclusividade. Aí você falando aqui me fez, inclusive, me fazer uma reflexão, que eu queria te fazer uma pergunta muito forte, tá? Vou te fazer uma pergunta forte aqui. Mas eu acabei de escrever aqui uma reflexão que eu fiz na minha vida. A minha vida, ela foi mudada e existiram ciclos. Eu sei que você faz ciclos da tua vida em cada Copa do Mundo, né? Cada 4 anos. A cada 4 anos você faz uma avaliação e um balanço. E eu digo que eu consigo fazer hoje uma avaliação por meio de redes sociais. O Orkut mudou a minha vida, você sabe por quê, né? Sim. E a minha também, né? E a tua também. Olha aí. Olha nós aqui. Por conta do Orkut, nós nos conhecemos, né? A gente... Eu descobri você ali, cara. Você Eu não descobriu... sabia. Você descobriu um filho no Orkut e eu descobri um pai no Orkut. Você me achou e eu te encontrei. Exatamente Foi isso. assim. O Facebook mudou minha profissão. E o Instagram me fez um empresário com uma empresa a nível nacional. O mundo muda, tecnologia muda, as fases mudam e as pessoas não mudam. Por quê? Porque se você quiser ter sucesso, nada vai te impedir, cara. E você vai ter que estar disposto a passar por tudo que você vai passar, independente da época que seja. E vou falar mais ainda. Tá? Mais ainda. E que isso sirva pro... Obrigado. E que isso sirva pro Emanuel, pro Natan e pra todo mundo que tá assistindo aqui, cara. É assim, ó. Cara, você quer elevar o patamar da sua vida? Começa elevando o patamar da sua mentalidade, da sua mente. E entenda que o que você vai ter que passar são os desafios que a vida realmente vai entregar para você, porque é um caminho que não existe como você, não existe atalho, sabe? Não existe eu tenho que atravessar um rio aqui, vou pegar uma tirolesa. Não existe, cara. A vida, ela é assim, ó. Se eu quero chegar lá, você vai ter que ter essa bagagem. Sabe? Você vai ter que lutar. Você vai ter que ser o melhor naquilo. E na sua época, no seu momento. Então, é duro, né? A gente
Talvez a gente marque um outro momento para a gente falar sobre técnicas do trabalho e tal, porque hoje a gente está falando mais sobre objetividade, utilizando... Mentalidade, objetividade, vida. Porque assim, cara, vamos resumir aqui, tá? Eu fiz a minha vida inteira, realizei meus sonhos, realizei todos, inclusive, né? Hoje eu tenho novos que eu tô correndo atrás. Como? Através de uma coisa chamada matrícula. Inclusive... Que ela começa como... Que ela começa como mini e depois ela vira macro. Então, cara, tem muita coisa que Vai deixando uma lição pro pessoal aí, que agora é minha vez de ir no banheiro. Você vai ver que não é fácil não, tá? Oh. Vai falando com a câmera, porque a câmera agora tá te filmando. Tá bom. Cara, mas eu vou dar sequência nisso que eu tô falando aqui, ó. E eu sei que muita gente pensa, sabe, Manuel? Eu sei que a galera tá me olhando aqui, mas eu sei que você tá aqui do meu lado e eu gosto mais desse tete a tete. E se eu puder te dizer isso, cara, que eu sei que você é um cara que tá enfrentando uma jornada, você saiu para um desafio, você abriu a porta do seu conforto lá e falou assim, deixa eu ir lá ver o que tem lá. Eu sei o frio na barriga que você sentiu, eu sei as noites que às vezes você dorme aqui falando, cara, eu sei o que passa na cabeça da gente. O medo, o receio de fracassar. E o que te faz enfrentar tudo isso é, obviamente, o seu desejo de ter sucesso, de chegar onde você deseja chegar. Então, assim, teoricamente, fazer o trabalho é fácil, aprender a técnica de fazer o trabalho. Você pode se tornar especialista. Você pode se tornar especialista. Ah, deixa eu fazer o seguinte, quero ser o melhor cara na ligação. É só você estudar para isso. Eu quero ser o melhor cara no atendimento. É só você estudar para isso. Agora, eu quero chegar em tal lugar na minha vida. Velho, você tem que estar disposto. E além de estar disposto, você tem que ter um sonho, cara. Você tem que ter uma meta. Porque a vida, para eu chegar no 20º andar, hoje a gente tem elevador, lógico, mas a vida não tem elevador. Mas para eu chegar lá no 20º andar, eu tenho que ir escada. É degrau por degrau. Agora, se eu não enxergar o primeiro degrau como um estágio da minha vida, eu nunca vou chegar no 20º. E os medíocres pensam assim. Vou dar um exemplo de carro. O cara quer lá... Não vou nem chegar em Ferrari, Lamborghini, não é essas porra, não. Ah, o cara quer ter lá uma Mercedes, sei lá. O cara quer ter uma Audi. O Emanuel sonha em ter uma Audi. Pronto. Então, cara, vamos lá. Vou te dar uma dica aqui. Você quer ter uma Audi? Show de bola. E você tá certíssimo. Só que antes da Audi vai ter que vir alguns outros. Que é o primeiro andar, é o segundo andar, é o terceiro andar. E a Audi nem vai ser o 20º. Talvez a Audi vai ser no 8º. O 20º vai ser outras e outras coisas lá, onde você já teve a Audi, já teve isso. Cara, a vida é assim. Então, assim, se eu for ficar a minha vida inteira andando a pé, esperando ter dinheiro para comprar uma Audi nova, né, que eu imagine, dentro de um determinado ano ali, que é o que você sonha, você não quer ter uma Audi 1970. Embora eu gostaria de ter uma, né? Mas... E é às vezes mais cara do que a nova. Vamos jogar de 2000 para 2015. Mas se você virar e falar assim, cara, beleza, eu tô aqui em Londrina e eu quero parar de ficar pagando Uber e eu quero comprar meu carrinho e tal. Cara, não há nada de mal você ali comprar um Celtinha, Porra, você falar do Celtinha, você mexe Celtinha comigo, é um carro, né? No meu caso foi um Chevette. Cara, no meu caso foi um Celta e ele é apaixonado por Uno. Uno, cara, Uno. Só não bota uma escada em cima, senão você vai tomar multa. Não, aí você sai fazendo matrícula, cara, doidado, velho. Entendeu? Então, Manuel, o que eu tava dizendo pros outros, né, aqui é o quê? Cara, bota um plano na sua vida e põe tua mente pra funcionar positivamente. Sabe por quê? Porque se você não lutar todos os dias pra você ser um cara positivo,
Pra ser negativo, você não precisa lutar, velho. É só você conversar com a galera que você encontra no meio do caminho aí. Tudo frustrado. Que é um monte de gente que vai sentar e falar mal da vida dos outros e falar que tá tudo difícil, acaba tudo em cerveja e no fim das contas, no outro dia, tá a galera lá reclamando da vida e nada muda. Ninguém vive o além, né? E entenda, tá? Eu ouvi isso não é uma frase minha. E eu replico ela hoje, porque o conhecimento ele deve ser transmitido. Esteja preparado, porque o sucesso separa as pessoas. Eu não estou falando de separar casais, nada disso. Mas também não vou explicar isso aqui. Um dia você vai entender. O sucesso separa as pessoas. Um dia você vai entender que agora eu vou chamar o meu velho pai, que é o cara, né? Pra mim. Meu vô. Teu avô. Ó, que doideira, né, velho? Meu pai é um cara... Pô, se você acha que a gente aqui fala coisas sábias, obviamente que eu não me comparo com meu pai. O meu pai hoje, ele é um grande sábio na minha vida, um grande mentor. Mas o meu vô é o mentor do meu pai. Exatamente, eu não me comparo com meu pai. Um dia você vai conhecer meu vô. Se eu conseguir ser... e não tô falando de conquistas materiais, não é isso, não. Mas se um dia eu conseguir ser 10% do que meu pai representa para as pessoas, eu já sou um cara foda. Meu vô é o bicho, entendeu? Tá? E meu pai é um cara, que o princípio dele sempre foi dentro da nossa família, né? Sempre foi assim, em primeiro lugar. Cara, honestidade. Honestidade não é virtude, é uma obrigação do ser humano. Você tem que ser honesto, você tem que ser transparente, você tem que ter caráter. Meu avô foi o único vereador caçado de uma essa parte aí. De uma cidade, porque ele foi honesto demais. Foi honesto demais. Ele fez as cagadinhas dele também, né? Mas, mas não foi por desonestidade. Não foi corrupção, não é nada disso, mas enfim. Mas meu pai sempre dizia assim pra mim, e até hoje ele fala, né? Meu pai tem uns exemplos que é legais, e ele fala assim, ô Luciano, o jeito que ele fala que é legal, ele vira e fala assim, ó, vou imitar ele aqui, Gabriel. eu tô rindo, tipo, esqueça essa parte aí. Porque todo mundo tem umas cagadas na vida, entendeu? O cara é maluco, velho. Meu avô é doido, bicho. Mas, ó, meu pai sempre virava... Meu pai vira pra mim e fala assim, ó, Luciano, lambari não nada com dourado, meu amigo. Entenda bem. A águia não voa com o urubu. Ele atualizou isso pra mim. Atualizou, né? Então, cara, você tem que reconhecer quem você é. Se você quer seguir uma multidão de lambari, né? Ou na linguagem do meu pai, um dourado, eu chamaria de tubarão, né? Porque sardinhas não nadam com tubarão. E você pode ter certeza. Quantas sardinhas existem no mundo e quantos tubarão existem no mundo? Quem é maior? Isso... Em proporção. Quantos tubarão tem para quantas sardinhas tem? A vida te ensina, meu velho. Deixa eu te cortar pra... Enfim, ontem tava eu e meu pai. A gente tava tomando Cara, você me deu uma carona pra casa. A gente parou num posto. A gente parou num posto, enfim. E aí, você passou no escritório, me buscou ali e tal. A gente parou num posto pra tomar uma cerveja. Tipo, vamos tomar uma cerveja agora? Vamos. E meu pai acompanhou ali as últimas 2 semanas da minha vida. Tem sido semanas assim, tipo... Cara, difíceis ali, né? Calientes. Né? Semanas que, tipo assim, às vezes as pessoas pensam que a vida do empresário é fácil. Mas, cara, é pancada atrás de pancada. E aí ele tá acompanhando tudo isso, enfim, acompanhou que eu tô cansado, que eu tô meio exausto, enfim. E aí ele virou pra mim e ele me deixou uma das maiores lições e vem muito de encontro com muitos exemplos que você traz até mesmo do mundo aí da natureza. Você falou assim, Gabriel, as hienas só atacam um leão quando elas estão em bando e ele está sozinho.
E aí nisso eu refleti. Um leão só é atacado quando estão em bando e quando ele tá sozinho. Caso contrário, ninguém ataca. E ainda assim, quem sai vitorioso? Sai machucado, sai... Se arrebenta. Se arrebenta. Se tiver que ir pra briga mesmo, quem ganha? Você acha que o leão não arrebenta todo mundo? E eu virei pra ele e falei, velho... Imagina uma águia lutando com 50 galinhas. Quem? Não tem pra águia, velho. Então a natureza te ensina. Então existe o ser humano forte, determinado, que quer chegar em um lugar e ele sabe que ele vai se ferrar, ele vai se fuder, ele vai sofrer. Ele até nem sabe de tudo isso. Mas ele... Porque a gente não sabe... Não sabia. O que nos espera. Entendeu? Só o caminho que vai te abrir essas cortinas pretas aqui assim, ó. Né? O que tem aqui atrás? Eu não sei, a vida abre aqui e você fala, rapaz... Ei, caralho. Mas é só pessoas que estão dispostas a vivenciar isso, sabe? E aí, cara, essa é a grande diferença, né? Não sei nem quanto tempo a gente tá aqui. Não, vamos fazer o seguinte, pra fechar, eu vou te fazer uma pergunta que eu falei que assim, velho, eu vou fazer uma pergunta forte. E a gente foi começando aqui a falar, a gente falou um monte de coisa, enfim, nós falamos muito sobre mentalidade, sobre trabalho, mas eu vou te fazer uma pergunta muito forte, que eu acho que é até uma pergunta que eu nunca tive a resposta, porque eu nunca perguntei também, né? Obviamente, a gente faz sauna sempre, a gente sai da sauna, vai pra piscina, e na piscina a gente conversa mais, né? Eu não aguento muito ficar na sauna, né? Miojinho, né? 30 segundos já quer... Eu falo, cara, não aguento mais. Mas assim, ó, eu vou fazer uma pergunta muito forte e que é uma pergunta que eu acho que representa até mesmo o caminho que eu tô percorrendo aí. Até porque você viveu todos eles, né? Todas essas fases. Quando eu comecei lá atrás, quando eu comecei a fazer minhas primeiras matrículas, quando você começou a me entender como um consultor ali, mesmo que júnior, você imaginava que a gente estaria aqui nesse exato momento? De forma alguma. Até porque eu fiz de tudo pra você desistir. Você sabe disso. Sim. E eu sabia que se você desistisse era porque você não queria tanto assim. Então, você venceu a mim. Porque eu fui um cara que fiz de tudo. E você sabe que eu sempre tive essa personalidade, né? Você até brincou ontem comigo, você falou, vou trazer o Luciano dos velhos tempos aqui para fazer uma contratação e tal, né? Porque eu chegava para contratar e quando alguém ia começar... Quando eu começava um treinamento, eu sempre falava assim, o meu intuito aqui é fazer todos vocês desistirem e eu não perder meu tempo com fracos. E a hora que todo mundo, se quiser todo mundo desistir e sair agora, pode ir embora, eu venci. Porque o meu intuito é fazer vocês desistirem. Eu começava sempre um treinamento de contratação assim. E eu fiz de tudo pro Gabriel desistir. Eu vou falar uma coisa aqui do fundo do meu coração. Preciso dizer isso. Quando o Gabriel sentou num posto de gasolina para conversar comigo e ele falou da Five. Eu tenho certeza que eu não fui o primeiro cara que eu ouvi falar da Five. Mas fui um dos primeiros. Que ele sentou e falou, pai, eu tenho uma ideia. A Five nem existe ainda, tá? Não, a Five nasceu depois de um ano depois disso. Dessa conversa. Um ano depois. Mas ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu tô com uma ideia. Então, ó, pá, o que você acha? Tô com o nome disso, daquilo, tal. Five. Ó, vou falar aqui honestamente, como eu sempre fiz com o Gabriel. E que isso sirva de lição para você se você quer vencer na vida. Tá? Lá naquele posto. Naquele posto. Eu propositalmente desmoralizei a Five. Eu virei e falei assim para ele, Five, Gabriel? Lembra disso? Porra. Five? E aí tem uma hamburgueria aqui em Londrina que chama Five. Aí eu virei e falei, de verdade. Foi mesmo. Foi verdade. Eu virei e falei assim, você quer abrir uma escola com o nome de porra de hamburgueria, velho? E eu virei pra ele e falei,
Você acha que isso aqui vai dar certo? E ele virou e falou bem assim, você acha que é assim que se desenvolve tal coisa? Uhum. Mas, cara, me destruiu, velho. Destruí. Eu destruí. Só que, detalhe, você fez isso porque você me conhecia. É porque assim, ó, quando o cara quer uma coisa, ele vai contra tudo, contra todos, mas ele vai. E eu conhecendo o caminho, cara, eu sou especialista em PNL, né? Por favor. Você acha que eu não ia fazer isso com o meu próprio filho? Eu cheguei pra ele e fiz o quê? Eu vou desmotivá-lo ao máximo. Eu vou colocar pra ele tudo aquilo que eu posso pôr pra ele desistir. Por quê? Se ele desistir e amanhã ele viesse falar pra mim, eu ia falar assim, você desistiu porque você quis. E você não tá falando hoje que deu certo não, tá? Você me falou quando foi inaugurada a primeira unidade. Isso aí. Não é porque você tá... Ah, eu tô falando hoje, eu tô tentando dizer que foi uma jogada. Não. Na primeira unidade Na primeira unidade ele me virou... Hoje eu tô trazendo no Fivecast aqui, né? Mas eu falei isso lá na primeira unidade, eu virei e falei pra ele, cara, parabéns. Você lembra quando eu falei isso e isso pra você? Aí eu apertei a mão do Gabriel e falei, cara, você venceu. E eu fiz proposital. Porque eu aprendi isso, sabe, Natan? Eu aprendi... E assim, eu tive alguns mentores também na minha vida. Né? Não sou um cara que nascia... não. Tive alguns mentores. Inclusive, eu quero conhecer um dia esses mentores, tá? Que você tanto fala aí, tipo... Eu esqueci o nome de um cara de Curitiba. Esqueci mesmo. Sandoval? O Sam. Sandoval, cara, é só a gente marcar um... Cara, eu quero conhecer esse cara, velho. Que esse cara ele não vale bosta nenhuma, mas ele... O Sam. Nós vamos conhecer cara, ele. nós vamos marcar Vamos marcar pra ele vir aqui no podcast? Vamos. Eu me responsabilizo de encontrar ele, o WhatsApp dele, ligar pra ele. Não, eu tenho o telefone dele. Você tem? Eu tenho. Então Se tá eu bom. quisesse, eu falo uma chamada ao vivo aqui com Então ele. tá. E posso te falar uma coisa ou não? Ah. Ele te segue. Ele me segue? Ele te segue, velho. Eu não sei, cara. Segue. Ele Porra. acompanha a sua trajetória. Eu tive com ele Sandoval. né, vou falar só durante 15 segundos aqui. Eu tive com ele no ano passado, que eu tava indo pra Serra do Rastro da Serpente de moto lá, passei lá e troquei uma ideia rapidão com ele. Aí a primeira coisa que ele falou, velho, o Gabriel da Five lá é teu filho? Eu falei, claro que é meu filho, é só você olhar pra cara dele que você vai saber que é meu filho, né? Aí ele, pô, que massa, cara, eu acompanho ele aqui, tarará e tal, tipo assim, né? Show de bola. E a gente se viu ali rapidão e tal, e foi, né? Então, assim, o Sam é um dos meus mentores, tá? É um dos caras que bateu em mim, sabe? O cara que fez que judiou de mim, o Sam foi um deles. Tipo Jefferson pra mim. Tipo eu pra você, tá? Porque o Jefferson, na verdade, ele foi um cara... Ele judiou de você num sentido profissional, mas é porque eu chegava... Ele tinha dó de você. Ele tinha dó de você. O Jefferson, ele chegava e falava... eu vou imitar e você vai lembrar disso. O Jefferson falava assim... Mas, diretor... Como é que eu vou fazer isso com o menino? Como é que eu vou fazer isso com o Gabriel? Fala, ou você faz ou você tá na rua. Era assim mesmo. Aí o Jefferson fazia assim, ó... Cara, é muito engraçado, velho. Você lembra? O cara foi um carrasco comigo assim. Gabriel... Não, eu vou contar uma história aqui. Eu preciso contar essa história. Agora que tá ficando legal o podcast. Foda-se, eu preciso contar. Vai bater o Gabriel uma hora e meia agora, vai bater 2 horas. Corta em 3 aí, que ninguém vai assistir tudo isso aí não, cara. Nem eu assistiria tudo isso. Imagina o Emanuel, o Natan que estão aqui, a menina que tá aqui aguentando nós. Eu não sei aqui, se o Jefferson vai assistir isso aqui ou não. Se você mandar pra ele, ele vai assistir. Corta esse trecho aí, a gente manda pra ele assistir. O Jefferson foi o maior filho da puta comigo, velho. Foi. Mas só pra você ter ideia, cara, um dia o Gabriel chegou lá no fundo lá da escola, né, da minha escola, e ele chegou pra mim e falou assim, pai, eu quero ser igual a você. Ele era um molecão, né, cara, um molecão. Pai, eu quero ser igual a você. Tipo assim, eu não quero fazer faculdade. E eu vou... E eu quero... Você tá rindo porque você sabe, né? E não fiz. Pronto. Aí ele chegou e falou, pá, assim, bonito pra mim, né? Eu falei, você quer ser igual a mim? Quero. Quer passar por tudo que eu passei? Quero. Eu te apoio.
tá com tua carteira aí? Tô. Empresta pra mim. Aí ele tirou a carteira assim, deu pra mim, eu catei a carteira dele, enfiei no bolso. Você tá com teu celular aí? Deixa eu ver teu celular. Catei o celular, enfiei no bolso. Era tudo que ele tinha, né, cara? Carteira e celular. Aí eu virei pra ele e falei, um abraço, te vejo lá em casa. Ele morava comigo. E detalhe, minha casa fica a 12 quilômetros da escola, né? Sim. Aí eu falei, isso era 8 horas da noite, já. Cara, isso era 8 horas da o noite. primeiro dia que eu pedi R$2,80 pra recepcionista da escola pra eu pegar um ônibus e voltar pra casa. Aí eu cheguei... Emprestado. O Jefferson olhou, todo mundo olhou, né? Começaram a dar risada. E aí eu saí e falei assim, você quer ser igual a mim? Então você começa se virando pra chegar em casa. Não, mas é que meu dinheiro, não tem dinheiro e não tem celular, não tem porra nenhuma. Se você quer ser igual a mim, você se vira. E tô indo embora. Ah, mas como é que eu vou embora? Eu falei, se vira. Você não quer ser igual Você a não mim? quer ser igual a mim? Eu lembro Então como você se se fosse vira. ontem, velho. Cara, eu saí. Aí o Jefferson veio atrás de mim, eu virei pra ele e falei, se você der dinheiro pra ele, você tá na rua. O Jefferson, ô diretor, Pô, não Thiago. interessa. Eu quero ver o Gabriel chegar em casa hoje sem a ajuda de ninguém aqui dentro. Foi mesmo. E saí Esse falando, dia foi foda. se eu souber que alguém deu dinheiro pro Gabriel aqui, lógico, não fui a esse extremo, né? Mas, tipo, ele se virou, pediu R$2 pra recepcionista lá, pegou Cara, um busão e foi pra casa. Morgana. Um abraço, Morgana, se você tiver... Né? E foi pra casa. Magali. E detalhe, tá? Nessa época... É Magali, não é Morgana. Lembra da Magali? Magali. Porra, Magali, obrigado, velho. Magali. E detalhe, Ela tá? me emprestou, velho. Que fique claro... Ela me emprestou dois. Mas para que fique claro isso, acho que foi em 2015 isso, né? Ah, deve ter sido. Foi 2015. Eu, Luciano, tinha uma Mercedes-Benz que eu tirei zero, 2015. Foi mesmo. Eu andava de carro zero, uma Mercedes e tal. Cheguei para ele e falei, vai a pé, já que você quer ser igual a mim. Por quê? Porque você se comparar a uma pessoa de sucesso e não entender o que ela passou na vida e querer se comparar, é fácil você fazer isso. É fácil olhar hoje pro Gabriel, que é um cara que tá aí bem sucedido, trilhando o caminho, e olhar só a conquista dele e falar, pô, eu quero ser igual a você. Quer? Quer. Então vamos lá, começa pelas merda que eu me fudi aqui, o que eu passei, e vamos ver se você quer ser igual a mim. Na verdade foi isso que eu fiz com o Gabriel, foi um dia só, mas foi o suficiente, porque ele persistiu. E lógico que ele foi um cara criado por mim, a mãe dele, a avó dele e tal, né? Todo mundo tem seu mérito. Mas eu falo assim, cara, eu não dei opção. Meu amigo, você vai ou você vai. E vai na... Eu falei assim, ou eu tenho um filho como tá sentado na minha frente hoje, ou eu perco um filho. Isso foi uma escolha que eu fiz lá atrás. E a gente já teve inúmeras brigas, e uma vez ele chegou para brigar comigo, e ele vai se lembrar disso, eu virei para ele, bati na mesa assim, como pai, né? Eu falei assim, não me interessa se você vai me amar ou não, eu tô cagando pra isso. Você vai ser homem. Se você vai me odiar ou não vai, eu tô cagando pra isso. Você não quer nunca mais conversar, olhar na minha cara, foda-se, eu sou teu pai. Você falava assim, eu preciso cumprir a minha missão de pai. Minha missão de pai. Você vai ser e ponto final. E aí eu virava pra ele e falava, se você não quer ser, desiste. E volta pra casa da tua avó. Só que aí vocês querem... Porque a avó era conforto, né? Inclusive você mandava o Jefferson usar esse exemplo, né? Usar, opa, várias vezes. Porque quando eu tava lá, velho, destruído, desmotivado, o Jefferson falava assim, eu nunca vou esquecer, velho. Eu chegava e falava assim, chega, bate nas costas dele, no ombro dele e fala assim, ó, desiste. Volta pro Biratã. O Jefferson tinha o tamanho de um armário, velho. O cara falava assim, você quer o colinho aqui da vovó? Deita aqui no Jefferson. É verdade, cara. E eu precisava fazer matrícula, velho. Era foda, hein, bicho? Na moral. Cara do céu. Cara, mas assim, agora a gente tá brincando de historinhas do passado e tal. Mas pra gente finalizar, né, ninguém fica Mas aqui eu vou 2 revelar horas. aqui, ó, que você... Você fez a pergunta mais difícil aí ou não? Acho que você não fez porra nenhuma. Qual que foi a pergunta mais difícil? Não sei, você falou, vou te fazer uma pergunta pesada. Não, porra, foi essa, quando eu comecei a imaginar. Ah, foi essa? Quando que você percebeu que eu servia pra esse trabalho? Que você pensou?
Você serve pra esse trabalho? Cara, não, ó, só pra gente finalizar aqui, né? Estamos aí... Batendo quase 2 horas. Cara, e... Cara, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu não sei se eu contribuí muito ou não, mas... A gente está contando histórias e eu espero que essas histórias sirvam para vocês entenderem que vocês precisam criar a história de vocês. A gente usa a história dos outros para ter uma referência. Né? Eu tenho, que nem a gente falei do Sam aqui, tem inúmeras outras pessoas aqui, cara, que eu tive referência. Tipo, o cara chegou lá, velho, eu também consigo. Eu também posso. E detalhe, eu não preciso usá-lo como um inimigo, alguma coisa. Muito pelo contrário. O Sam é um cara que é meu amigo até hoje, né? Foi um das pessoas que me ensinou esse trabalho e tal. Mas foi um cara que eu olhava lá e falava, cara, eu quero. E aí eu chegava, Sam, me ajuda e tal. Ele não me ajudava, mas me mostrava caminhos. E muitas vezes me fazia duvidar. Falou assim, você não nasceu pra isso não, velho. Que é o que eu fazia com o Gabriel quando eu fiz da Five. Então, assim, o que eu aprendi, eu repliquei. Por quê? Porque eu ficava com raiva. Quando ele falava, não, isso aqui não é pra você não, cara. Volta pra sua vidinha lá, fica quietinho lá. Isso aqui, você não nasceu pra isso não. Isso aqui é pra quem quer vencer. Isso aqui é só pra nego pica, velho. Aí eu olhava e falava, porra do caralho. Mas eu sou nego pica, pô. Eu preciso ir, entendeu? Eu preciso ser o nego pica, tipo, cara. Então, que sirva essa brincadeira, Manuel, né, que a gente fez hoje. Bicho, isso aqui não é pra você não, bicho. Ou volta. Que sirva, cara, pra que... É que hoje eu vou contar uma historinha aqui que eu sempre contei no final de todos os treinamentos e vou contar no final desse 30 segundos aqui. Que é aquela historinha do avô que estava caminhando com o neto na você sabe que eu ia te... na beira do mar. Da Estrela do Mar. Sim. Eu ia te falar pra você contar essa história no começo do podcast. Mas eu vou contar agora. Porque só vale a pena escutar quem ficou até o fim. Essa história mudou minha vida. E tinha um avô que estava caminhando com o neto ali na beira do mar e tal. E na beira do mar, cara, a maré subiu assim, deixou um monte de estrela do mar. Quando a maré recuou, ficou um monte de estrela do mar na areia, assim, né? E tava sol, tava morrendo um monte de estrela ali, sem água, aquela coisa... Secando na areia ali. E aí o avô, caminhando com o neto, ele abaixava, catava uma estrela do mar assim e atirava pro mar. E conversando com o neto ali, ele abaixava, pegava uma estrela e jogava. E tinha milhares, assim. Você olhava, você falava, nossa senhora, tem trocentas mil estrelas do mar aqui. E num determinado momento o neto falou, vô, o que você tá fazendo? Ele falou, cara, catou a estrela do mar, jogava pro mar, falou, tô salvando essas estrelas. Jogando elas de volta pro mar, pra vida delas e tal. Daí o neto olhou e falou assim, mas que diferença vai fazer? Você não vai conseguir salvar todo mundo, olha o tanto que tem. Aí o vô baixou, pegou uma estrela, virou pra ele e falou, mas pra essa daqui vai fazer toda a diferença do mundo. E atirou ao mar. Então, cara, se o que a gente tá falando aqui hoje servir, fizer diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena. Já mesmo. Fechou? Eu só tô preocupado, cara, com uma coisa aqui. Eu tô preocupado se esse botão da camisa do Emanuel que tá apontado pra você estourar, meu amigo, eu perco meu pai. Cara, fiquei muito feliz com esse podcast. Eu acho que... Obrigado, me desculpe alguma coisa. Inclusive, assim, do fundo do meu coração, eu sou grato por viver essa geração, por viver essa tecnologia, porque, por exemplo, a minha avó, lá de Ubiratã, ela fala muito do meu avô, que já faleceu faz 40 anos, e ela fala muito que eu me pareço com ele, assim. Ele foi um Mentira, cara... você se parece comigo. Não, parece um pouco. Mas ele foi um cara que teve churrascaria, foi empreendedor ali e tal, que é o pai da minha mãe. E ele era e ela fala que ele era um cara muito parecido comigo, assim, sabe? E eu não conheci ele, eu não sei a voz dele, eu não faço a mínima ideia. Eu só vi um dia uma foto 3x4 dele que fica na carteira do meu tio, que você conheceu. Só que o meu filho e o meu neto, mesmo que nós não estejamos mais aqui,
eles vão poder assistir esse podcast. E eu acho que eles vão ter a dimensão de quem foi o pai, o vô e o bisavô deles. Pois é. Por meio de palavras, por meio de filosofia, enfim. Então eu me sinto feliz por hoje poder estar fazendo isso aqui, né? E por hoje também, poder... Assim, você sempre me falou uma coisa... Eu cresci, inclusive, profissionalmente, ouvindo que, tipo... Cara, eu sou teu pai, eu não sou teu amigo. Eu tô aqui pra ser teu pai. Assim como, né, eu acho que depois de muitas e muitas e muitas provações, de ambas as partes, né? De hoje poder seguir a vida do profissional ali que meu pai teve, enfim. A gente já olhou um pra cara do outro e falou, velho, nós somos nossos melhores amigos. Né? Porque hoje eu faço 10% papel de pai, 90% é amizade, é o amigo que a gente tem um no outro. E assim funciona com meu pai também, que é teu avô, você sabe disso. Exato. Né? Hoje, mesma coisa, você encontrou com ele esse tempo atrás, é o que? É o papel. Cara, eu encontrei com meu avô e... É o ciclo natural da vida. Natural. Mas... Meu avô é diretor geral, né? Ele é diretor geral, né? Na verdade, ele é diretor da transportadora Falcão, que é a unidade o maior polo acho que o segundo maior polo do Brasil, né? De importação e exportação ali. Enfim, sei lá, ele que fale o que ele faz ou não. Ele é foda. Não sei, né? Mas é um cara que era caminhoneiro e virou diretor de uma transportadora. Burro, poderia ser dono de uma, né? Mas... Foi diretor. Não, cara, Sabe onde eu encontrei ele? Numa cooperativa, lá em Ubiratã. Dirigindo caminhão há 15 dias guiando atrás. O caminhão dele há 2 semanas atrás. Na cooperativa lá, junto com os outros caminhões. Cara, os outros caminhoneiros não sabem quem é meu avô. Não fazem ideia. Agora eu preciso falar uma coisa pra vocês. A transportadora que ele é diretor é uma das maiores, assim, enfim. É uma multinacional. É uma multinacional. E o meu avô, ele é o diretor dessa transportadora. Ele é o cara que manda, desmanda e manda de novo se ele quiser. E ele... Só que é o seguinte, velho. Ele chegou uma hora que ele queria se aposentar e eu acho que os caras não deixaram ele se aposentar, enfim, sei lá. Não, ele se aposentou, mas ele não saiu da empresa e tal. Continua lá. Só que a paixão dele é caminhão. As férias dele, ele tira como? Tipo minhas férias que eu faço. Eu monto em cima da minha moto e saio pro mundo, que é o que eu gosto. Ele monta em cima do caminhão dele e vai carregar. Aí ele vai fazer carga pra Paranaguá, vai pro Mato Grosso. Sim, velho. Vai não sei pra onde. E ele gosta, velho. E aí eu encontrei ele há 2 semanas atrás lá em Ubiratã. Que meu pai falou, velho, porque ele não conta pra ninguém. Ele sai, só fala. Ele só fala comigo, eu tô aqui em tal lugar. Ele fala com meu pai só. Aí ele falou, velho, tô aqui em Ubiratã, não sei o que lá. E o meu pai sabia que eu ia pra Ubiratã e ele me mandou, o vô tá lá em Ubiratã, velho. Falei, o vô tá aí. Aí eu mandei uma mensagem pro vô de áudio e tal. Eu falei, velho, você tá em Ubiratã? Ele só responde um joinha, assim. E aí no outro dia de manhã, eu fui lá numa cooperativa lá e tal. Cara, ele tava lá. Dentro do caminhão dele. Só que é o seguinte. Eu acho que eu vi uns 15 caminhoneiros. Todo mundo com bonezinho, a camiseta, uma bermuda, um chinelo. Meu avô tava de camisa passada, cheiroso, de calça jeans e sapato. Era o único que tava lá, mesmo que pisando um barro, lá, tipo na terra lá, batida e tudo. Eu falei, velho, esse é meu avô. E o cara tava lá, velho. Ninguém, os outros caras nem sonham que é meu avô. Não sonham. E ele não abre a boca pra falar nada. Não fala, velho. Ele tá ali, todo mundo e aí, tal, não sei o que, o caminhão é meu, isso o que lá e tal. Mas, cara, você não precisa, é importante você tocar nisso, né? Porque você sabe que teu avô não fala pra ninguém que ele é diretor e não, porra nenhuma. Por quê? Que sirva de exemplo pra você. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa falar pros outros quem você é. Você é e ponto final. Tipo meu pai.
Ele é diretor de uma transportadora, cargo fudido e tal. Ele pega o caminhão, ele é quem ali? Ele é um caminhoneiro, cara. Ele não chega querendo crescer em cima dos outros. Vou dar exemplo, tá? Tem imbecis por aí que se você der um pouquinho de cargo e poder pra ele, ele quer chegar e crescer pros outros e falar assim, ó, eu sou diretor intergaláctico da puta que pariu e quem manda nessa porra toda, isso aqui é o seguinte, ninguém faz nada sem passar por mim aqui. E é normal, tá? Mas não tô falando isso porque às vezes dentro de uma escola, às vezes você já trabalhando numa escola lá, chegou alguém... Você já me contou um caso assim, né? De Rolândia. Chega alguém que chega e fala assim, ó, agora quem manda na porra toda... Quem manda na porra toda sou eu e tarará. Cara, a verdade é o seguinte. O que vocês estão... Não precisa falar a cidade, tudo, não. Hã? Corta essa parte aí. Segue o barco, filho. Entendeu? Mas assim... Eu quero que se foda, velho. Eu não devo nada pra ninguém, entendeu? Pô, mas eu devo! Eu nem sei do que vocês estão falando. Eu tô falando... vamos acabar esse podcast aqui que nós já estamos... Eu quero tomar uma cerveja. O que eu tô falando pra esse povo aqui, velho? Ô, vai fazer matrícula, seus porra. Chega, ó. Acabou, game over. É o seguinte, deixa eu finalizar. Corta pra mim aqui. Vou no banheiro. Tô aqui, tô olhando pra câmera. Esse podcast, ele foi gravado especialmente para quem quer fazer matrícula. Enzos do comercial, Valentinas do comercial, nem se deu o trabalho de assistir, porque vocês não vão entender nada. Vocês não fazem matrícula, vocês não conseguem fazer matrícula. Isso aqui é pra gente que quer produzir, que quer fazer matrícula na vida. Bom, um abraço. Tchau a todos.